Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho, muita gente me perguntou sobre o que eu acho que vai acontecer com o preço da Copel. No final do dia, ninguém sabe, tá? Isso aqui só é apenas um exercício para que a gente possa pensar juntos no que pode acontecer e ver qual seria o possível preço teto da empresa em termos de dividendo, para manter um dividendo de 6, 7, 8%, o que vocês quiserem. Vamos dar uma olhadinha, lembrando novamente, isso aqui é apenas um exercício para a gente ver o que pode acontecer com o futuro. É um famoso achômetro. Para você entender, os números da Copel foram baseados no seguinte ponto aqui da empresa, visão de futuro, alavancagem potencial, que eles falam limite médio de até 2,7 vezes, tá bem? Porque quando você vai olhar na nova política de dividendos da Copel, que foi anunciada no dia 20 de janeiro de 2021, você vê aqui o seguinte: parâmetros para distribuição dos dividendos regulares. O cálculo dos dividendos regulares será baseado no lucro líquido ajustado, nos termos da lei federal tal, de acordo com os parâmetros financeiros definidos no final de cada exercício social, conforme o seguinte critério. Esse aqui é que é o ponto importante. O índice de alavancagem financeira entre 1,5 e 2,7 vai pagar 50%. O índice de alavancagem financeira abaixo de 1,5 vai pagar 65%. E o índice de alavancagem financeira acima de 2,7 vai pagar 25%, que é o mínimo obrigatório. E aqui você vê entre 1,5 e 2,7. 50%. Como você está vendo que a meta está aproximadamente 2,7, para efeitos de análise eu vou considerar esse valor de 50%. Quem for mais otimista considera de 65%, quem for mais pessimista de 25%, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nos números que eu fiz aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos números que você está vendo. Quando você analisa aqui, é uma análise de preço teto da Copel baseada no preço atual da ação, ok? É uma planilha bem simplesinha que eu fiz. A título de referência, tudo está sendo feito considerando o preço atual da CPL S6, que é que eu estou usando aqui, de 5,94, com a máxima de 6,79, dividend yield no momento de 15,50 e essa valorização que você está vendo aqui. Também esses são os números considerados, que eu calculei todos eles, mas evidentemente aqui todos batem. Esse é um site muito bom, então inclusive foi utilizado a parte dos balanços aqui da empresa, do fluxo de caixa, do resultado, tudo que estava disponível, patrimônio líquido, ok? Vamos começar. Tá aqui, ó. Eu fiz uma análise, eu chamei de análise de preço teto, você pode chamar do que você quiser, onde aqui tem um lucro líquido da empresa. Esse lucro líquido foi baseado no balanço do resultado da empresa que foi fornecido. E esses outros números aqui foram calculados, que eu já vou mostrar como é que foi feito isso aí. Basicamente é o seguinte aqui, no lucro líquido 2020 foi de 3 bilhões 910 milhões de reais. E em 2021 eu considerei o CACG médio da empresa, que nesse momento é de 25,31%. Então quando você atualiza o CACG da empresa, o lucro líquido pelo CACG, você chegou a um valor para 2021, a previsão, tá? Isso aqui tudo é estimativa, né? O famoso achômetro, de 4,899 bilhões. Atualizei para 2022, com o mesmo CACG, chegou a 6,139 bilhões. E para 2023 chegou a 7,693 bilhões, ok? O número de ações eu considerei o mesmo, que está aqui, que você está vendo, 2 bilhões 736 milhões 553.750 ações. Para todos os anos, não considerei nenhum aumento. E aqui você tem um LPA da empresa, que eu simplesmente peguei, evidentemente, o lucro líquido da empresa naquele ano e dividi pelo número de ações. E aí chegamos a um valor, por exemplo, um LPA de 1,43 para 2020, uma expectativa de 1,79 para 2021. 2022 chegou a um valor de R$ 2,24 e 2023 a R$ 2,81. E aí entra naquela política de dividendos que a gente já mencionou no início, que teriam 3 níveis, né, de dividendos. Aí eu aqui chamei de nível 1.5, 1.5 a 2.7 e 2.7, que embaixo tem uma definição delas, olha como você está vendo aqui. Índice de alavancagem financeira abaixo de 1.5, 65% que vai pagar de dividendos, que é o parâmetro para a distribuição de dividendos. Índice de alavancagem financeira entre 1.5 e 2.7, que eu chamei de IA 1.5 e 2.7, 50%. E o índice de alavancagem financeira acima de 2,7 vezes, que é o IA 2,7 que eu chamei, 25%. Aqui está os cálculos, basicamente é o valor que você está aí no percentual que ele está falando, né? Que é o percentual do LPA. 0,93 que é com 65%, 0,71 que era com 50% e 0,36 que é com 25%. Inclusive foi pago 31 centavos no ano 2020. Então está um valor bem próximo desse último aqui. Mas para efeitos de análise, como a empresa está fazendo um esforço de crescimento, eu vou considerar aqui a média, que é de 0,50, o do meio. E por que eu não considero 0,65? Porque eles já falaram na outra análise que você viu lá, na tabela que você viu, que eles têm como meta 2,7. Então, considerando 2,7, o dividendo seria esse do meio, que seria o de 0,50. Então, considerando 0,50, o LPA que está aqui, quando você multiplica, vai dar um valor de 90 centavos para, por exemplo, 2021. Lembrando que até esse momento já foi pago 0,61, ou seja, tem mais 29 centavos por ano. Então a expectativa é que esse número seja superado, mas eu estou fazendo aqui uma previsão conservadora. Mesma coisa foi feita para 2022, 1,12, e mesma coisa para 2023.
1,41. E aqui estão os valores mais pessimistas, digamos assim, né? Com um valor mínimo apenas de dividendo, que seria de 45. Esse ano já superou, né? Com 61, 56 e 70. Perfeito? Perfeito. E aqui eu calculei o patrimônio líquido da empresa. O valor original que está aqui é de 20 milhões 250 para 220. 20 milhões 250 que você está vendo aqui, olha. Patrimônio líquido consolidado de 20 milhões 250. E você vê aqui que nesse ano foi de 15,07% o crescimento. No ano anterior, 7,73%, no ano anterior, 5,32%. Então aqui eu teria a média desses 3 anos para achar o valor médio de crescimento do patrimônio líquido, para aquele cálculo também. Que é o que você está vendo aqui embaixo, olha. Quando você vê aqui, você tem um patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido de 19 milhões 237 é o atualizado. Inclusive está aqui, conforme você está vendo. Quando você analisa aqui, por exemplo, o valor do patrimônio líquido de 19 bilhões que tem aqui, você calculando VPA, você chega a um VPA de R$ 7,03. Perfeito? Perfeito. Isso aí já está entendido. Vamos voltar para o PL. O PL que está aqui, eu calculei de forma que é o valor que estava no livro, e aqui já é uma estimativa para frente, baseado naquele crescimento médio que eu falei. O PL que eu chamei aqui de crescimento médio anual, de 9,37%. É a média dos últimos 3 anos. Com esse crescimento médio de 9,37%, em 2021, o patrimônio líquido da empresa chegaria a 22 bilhões, 2022 a 24 bilhões, 2023 a 26 bilhões, que está aqui. E aí eu fiz um cálculo do P sobre VP. Esse aqui já é o valor do ano passado, que inclusive está na tabela que você está vendo aqui, 1,03, mas aí eu usei o valor médio do P sobre VP para os outros 3 anos. Podia ter usado mais? Podia, mas aqui eu decidi usar o valor médio porque é a média histórica, 0,72 do P sobre VP. Com isso, a gente calcula agora o VPA, que é o valor patrimonial da ação. Chegamos aqui nesse valor, você considerando o ano, por exemplo, 2020, e o patrimônio líquido de 20 bilhões que está nos livros da empresa, e o número de ações que está de 2 bilhões e 736 milhões, você chega a um valor patrimonial de 7,40, que é bem similar àquele número que o BNDES e o Governo do Estado do Paraná querem vender a ação. Evidentemente, eles não estão atualizando para o 7,03 que a gente já mencionou abaixo. Quando você calcula agora para o ano 2021, por exemplo, com o novo PL de 22 bilhões e o mesmo número de ações, você chega a um VPA de R$ 8,09. Para 2022, você chega para um valor de R$ 8,85 e para 2023 para um valor de R$ 9,68. Tudo dentro do normal. Aí aqui você calcula o que chama de preço justo, digamos assim, não é? Isso aí eu estou chamando de preço justo, você chama do que você quiser. Que é basicamente aqui, eu peguei o valor patrimonial da empresa e multipliquei pelo P sobre VP para achar o preço. É simplesmente matemática, né? Eu tenho 2 e quero achar o terceiro, que é o preço. Que é o preço sobre o valor patrimonial. Que aí é aquela matemática básica, né? Eu tenho o preço sobre o valor patrimonial, que é 1,03. Então eu tenho o resultado, eu tenho o valor patrimonial que é 7,40, mas eu não tenho o preço, que é o nominador. Então, fazendo a matemática, cheguei a 7,62. Mesma coisa aqui para o ano seguinte. Esse aqui já é o ano com os números atuais. Você vai aqui, você faz um cálculo do P sobre VP e você chega a um preço justo de 5,83. Lembrando que a ação nesse momento está 5,94. Ou seja, o pessoal está fazendo um cálculo realmente já aqui com as previsões. Você vê que quando você faz a análise, está mais ou menos em linha com o que está acontecendo com o mercado. Está com desconto aqui em relação ao valor do preço atual de 5,94, como você está vendo aqui embaixo, de 2%. Vai para o ano 2022, se faz a mesma análise, 8,85 é o VPA, um P sobre VP de 0,72, você chega a um valor aqui, preço justo da ação, digamos assim, o valor atual deveria estar, em teoria, em 2022, de R$ 6,37. 2023, R$ 6,97. Aqui eu ainda não mudei nada, estou considerando só as médias e o histórico da empresa. Aqui em 2022 teria um potencial de crescimento de 7% e para 2023 em relação ao valor atual da ação, de 15%. Dividendos. Vamos lá para termos de dividendos. Quando eu considero esse preço justo da ação, baseado nessa nova meta de dividendos de 50%, que aqui seria 90 centavos, com esse valor de 5,83 que é atual, e o dividendo me pagando 90 centavos no ano, eu vou chegar com um dividendo de 15%. Então, 15% está bem em linha com o que está mostrando atualmente. Está vendo aqui? É um valor bem próximo. Então, os números estão mais ou menos se conversando. A lógica está permanecendo, está prevalecendo. 2022, a gente faz o mesmo cálculo e chega tudo permanecendo da mesma forma, claro, né? A um dividendo aqui yield de 18%. Como assim 18%? Porque seria o valor atual da empresa na época de 6,37, com o valor que seria pago, que é de R$ 1,12. Lembrando, tudo isso aqui é estimativa. Considerando aqui novamente a alavancagem financeira de 50%. Tá bem? Vamos para a próxima. 2023 seria 20%. Considerando mesmo 50%. Pagamento de dividendo de 1,41. E aí a gente vai fazer um cálculo. Esses números aqui parecem condizentes? Parecem, mas na minha opinião os dividendos aqui, yield da empresa, estão muito altos. Não é normal, não é média de mercado. Então eu quero fazer algo com um valor mais realista. Lembrando que a média deles, eu também fiz essa análise aqui embaixo, novamente,
Tá aqui, o dividendo da média histórica está em 6,08%. Então a gente está falando de 15, 16, 18, 20%, quando a média histórica é de 6,08%. Vamos voltar. O preço justo seria de 14,72. Mas como assim 14,72? Por que aumentou tanto? É que quando agora você considera um dividend yield de 6,08%, que é a média histórica da empresa, conforme você está vendo aqui, para se chegar a esse pagamento de 90 centavos, quando você faz o cálculo, o valor tem que chegar a 14,72. Esse é um valor muito alto. O ano seguinte, 18,45 para se manter esse pagamento de 1,12 e 2023, 23,12 para manter esse pagamento de 1,41. Valores muito altos e que não acho pessoalmente que sejam realistas. Então o que é que eu fiz aqui? Sempre tentando buscar e trazer esse back de volta para a realidade. E aqui eu fiz um cálculo para ver a diferença, né? Então o que eu fiz aqui? Eu criei um novo preço, que eu chamei de novo preço justo. Aí cheguei a esses valores aqui. Como é que eu cheguei a esses valores? Vamos lá. Tem uma matemática por trás disso. Bem, vamos continuar. Se você ver, esse número aqui até mudou do novo preço justo, que eu achei um erro aqui na fórmula e corrigi. Vendo agora como é que eu achei esse novo valor aqui de 11,18, por exemplo. Eu fiz um cálculo de um novo dividendo médio. Tá? Como é que eu cheguei a esse novo cálculo do dividendo médio? Eu peguei o IA, que eu chamei aqui de 1,5, foi isso que eu corrigi. Tá bem? Mas na verdade não é o IA 1,5, é o IA 1,5 a 2,7, é o valor de 50%, não 65%. Isso aqui me dá um dividend yield de 8%. Como assim? Porque se você ver aqui, payout médio é em torno de 37,98%. O payout médio histórico da empresa. E agora a gente está falando de um payout que vai aumentar para 50%. Então essa variação, eu estou fazendo um cálculo aqui do IA 1,5, 2,7 com payout médio e me dá um índice de 1,32. Com esse índice de 1,32, eu estou corrigindo o payout de histórico médio de 6,08. E aí eu vou chegar a esse valor de 8%. Tá bem? Eu simplesmente atualizei, baseado nessa nova mudança. Com esse valor de 8%, eu chego aqui. Eu estou clicando aqui só para você conseguir ver o que está selecionado. Então, basicamente, para eu receber um dividendo de 90 centavos, que vai me dar um dividend yield de 8%, a ação tem que estar cotada a R$ 11,18. Mesma coisa para o ano 2022, que para chegar nesse valor de 14,2 vai receber 1,12, a ação vai ter que estar cotada a 14,02. 2023, 17,56. Ou seja, nesse momento a ação está com um desconto. Se você comparar o preço de 5,83 para o preço de 11,18, ela está descontada, ela está metade do preço. Em 2022 seria a mesma coisa, 6,37, quando você compara com 14,02, ela está com desconto. Então, quando você compara aqui o valor de 11,18 com 5,83, que é o atual, o valor de 5,83 corresponderia a 52% do valor que ela deveria estar, em teoria, nesse ano, né, de 11,18. Apesar que não está chegando nem a 7,40, isso é só um valor estimado. Quando você compara para o valor de 2022, 14,02 para 6,37, 45% do valor. E quando você olha aqui 17,56 para 6,97, lá nesse momento está apenas 40% do valor. Independente do valor que você vai utilizar aqui, a ação está bastante descontada. Então, o que você vê aqui é que independente do que você está fazendo, se você for calcular pelo preço justo que está aqui em verde, de 5,83, o preço em teoria estaria mais ou menos em linha. Mas com essa mudança na forma de pagamento de dividendos, o mercado também tem que refletir isso. E o momento que não está refletindo, e o motivo que não está refletindo isso, é exatamente porque eles querem comprar a ação mais barata do BNDES e do Estado. E o Estado quer vender por esse preço que está aqui de 2020. Então é aquele cabo de guerra, né? Uma hora vai ter que vender. Eu acho que o valor justo é em R$ 11,18? Não, não acho. É 14,72? Também não. 5,83? Também não. Aí vai depender muito de cada um. Você pode ir mais ou menos no meio termo. Vamos considerar um meio termo? Então o valor justo seria 8,51, digamos assim. Se as coisas fossem da forma que tem que ser. 2021, como é um ano de mudança, ainda não vai chegar nisso, né? Mas a tendência é que se aproxime. Se você pegar esse valor de 11,18, foi calculado aqui com preço justo, e colocar o valor aqui de 5,83 e ter uma média, você chegaria a 8,51. Para o ano 2022, 10,19. Para o ano 2023, 12,27. Então é isso que você está vendo aqui. Lembrando que isso aqui é o preço teto. Tá? Não é nem preço justo, é preço teto. Por exemplo, 11,18 aqui seria o valor que você teria que ter pagando para ainda continuar recebendo, lembre, os seus 8% de dividendo. Se o valor está abaixo disso, você vai estar recebendo muito mais dividendo do que o valor, né? 14,2 aqui, 0,2 é para você continuar recebendo seus 8%, ou o valor que está aqui em cima de 1,12. E por aí vai. Então, aqui são valores que você vai ter que ver o que é que vai dar em termos de dividendo. Ou seja, quanto menor for o valor da ação, maior vai ser o seu dividend yield, o seu dividend on cost. Tá bem? Quando você comprar a ação. É basicamente isso, só lembrando que isso aqui é só um exercício, uma brincadeira, digamos assim, para ele ver o que poderia acontecer. Sonhar não custa nada. Lembrando que ninguém consegue prever o mercado.
Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.